Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor a todos, aos meus amigos, que Deus abençoe a todos de forma maravilhosa. Eu quero ler aqui um texto da palavra de Deus em Mateus 28:19. Mateus 28:19 diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. Lembrem-se disto, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Meus amados irmãos, quero ser conciso aqui, mas quero lhes dizer que, em primeiro lugar, nós temos aqui a forma batismal deixada por Jesus. Algumas igrejas não adaptam e outras pessoas até diz que não há forma na Bíblia, mas está aqui, Mateus 28:18-19, o próprio Jesus ordenando que os discípulos ganhassem alma para o reino de Deus, ensinassem os mesmos e os batizassem na forma trinitária, Pai, Filho e Espírito Santo. Meus queridos irmãos, devido a algumas perguntas que surgem durante o tempo dos meus vídeos e dos meus debates, alguém me pergunta, mas qual é o batismo certo, da igreja católica ou da igreja cristã? Meus amados irmãos, o batismo correto é o que está na Bíblia. Os próprios padres e os próprios estudiosos gregos confirmam isso. Os próprios gregos, quando já estudavam muitas igrejas gregas que adaptavam, ou seja, que aderiram ao batismo por aspersão, esses mesmos judeus, eles entendiam, aliás, os judeus, eles entendiam, que eu falei grego, então os judeus, eles entendiam que o batismo, a forma correta, era a forma de imergir as pessoas nas águas. Aqui em Mateus 18, nós temos aqui a forma batizar, usada em Mateus, é uma forma que literalmente significa mergulhar, imergir. Então não é aspergir, jogar água sobre a cabeça, mas era mergulhar nas águas. Então esse tipo de batismo, ele tem três símbolos espiritual. Biblicamente falando aqui, os irmãos conferem lá em Romanos 6:1-4, que ele tinha três símbolos, que era a morte, o sepultamento e a ressurreição. Paulo, em Gálatas 2:20, ele diz: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Porque a vida que agora vivo na carne, a vida que agora vivo-a na fé do Filho de Deus. Então, quando ele expressa que ele já morreu, primeiro Paulo se converte ao cristianismo, e quando Paulo se converte ao cristianismo, ele dá testemunho publicamente que morreu para as práticas pagãs, para os achismos que Paulo achava. Então ele morre para o mundo e vive agora para Deus. Quando Paulo é batizado nas águas, ou seja, imergido nas águas, ele entende, o mundo, o público de Paulo entendem que ali ele foi sepultado. E quando ele levanta das águas batismal, ele dá testemunho vívido para toda a população que ele agora ressuscitou para uma nova vida em Cristo Jesus. Então Paulo já não vive mais na sua tradição, agora vive para Deus, para aquilo que o Senhor o chamou. Então, meus amados, qual é a forma correta? A forma correta é imergir, até porque o batismo aqui significa imergir e não aspergir. E as pessoas que adotavam esse método de aspersão, eles adotavam porque os pagãos, a ideia pagã era essa, aspergir as águas sobre a cabeça do indivíduo, porque existia também